Olá, mundo de samba, olá, canal de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Meu nome é Emerson Ponto Ferreira e hoje daremos sequência ao nosso podcast aqui já no finalzinho do mês de outubro, já nos encaminhando aí para a reta final deste ano e também já nos encaminhando para os preparativos para o Carnaval de 2025. Antes de mais nada, não deixe de seguir o Sambistas Depressão nas suas redes sociais, no Instagram, no Twitter e outras coisas mais. Aqui no YouTube, não deixe de curtir, compartilhar, comentar esse vídeo caso você tenha interesse. Lembrando que por uma decisão quase que editorial minha, né, o podcast Sampa Samba não vai cobrir o grupo de acesso 1 de São Paulo. Né? A princípio nós iríamos falar sobre, né, como a gente sempre fez nos últimos anos, desde quando o podcast existe, mas por uma questão meio que de editorial mesmo, uma questão de cansaço de ver, né, o Carnaval de São Paulo é muito chato de assistir, né, para quem é o público, né, que assiste, tá ali só para fazer o curtir, creio eu que deve ser muito legal, mas a gente que faz cobertura, a gente que faz, né, emite um tipo de opinião, é muito cansativo lidar com o Carnaval de São Paulo, então nesse sentido o grupo só iremos falar do grupo especial, né? Ano passado não fizemos o grupo 2, o acesso 2, esse ano não fazemos o acesso 2, e esse ano não faremos nem o acesso 2 nem o acesso 1. Então aí essa explicação, né, essa questão, mas estarei na cobertura do Carnaval do Rio de Janeiro, do grupo especial, junto com o Subistas da Depressão, ali na parte de memes, né? De memes da transmissão da Globo. Então, basicamente isso, né? Então, só para a gente ter isso aqui arquivado e agendado. Então, hoje nosso podcast, nosso assunto é um assunto numa série, Geração 2.1. O episódio começa hoje e termina na semana que vem. Em que a gente está aqui tentando entender, né, esse carnaval do imediato, né? Essas associações que acontecem, né, e se estabelecem na no modo como a gente consome o carnaval de escola de samba, mas principalmente, né, o foco aqui é exatamente a juventude, né, as pessoas mais jovens, esse grupo que está, né, de certa forma, um pouco mais ativo e de certa forma tem um certo barulho, principalmente nas redes sociais, né? Então esse é o nosso grande foco hoje. Então, né, uma geração em foco é o nosso aspecto aqui. Lembrando que aqui a gente vai se utilizar de alguns autores, né? A Abramo, o Bourdieu, a gente vai falar aqui um pouco do Bauman, um pouco do Kozelek, né? Alguns autores da história que estão ali discutindo, né, e questionando os aspectos referentes à geração e aceleração. Então, a cada ciclo, né, a gente tem sempre gerações, né, e juventudes que estão ali, que se deparam, né, de certa forma, com limites que são estabelecidos, né, com condições históricas e também sociais, né, dentro da ideia de mundo adulto a qual nós estamos inseridos. Então, o jovem, né, a juventude, de certa forma, é constituída a sua revelia, a semelhança da sociedade e da temporalidade que vive, né, dos encontros e desencontros da passagem das gerações. Então, se a gente pega a relação, né, do carnaval de escola de samba, e a ideia de juventude, é uma relação tanto quanto controversa, né, ou de certa forma conturbada, eu diria. Se a gente pega lá os primórdios, né, das escolas de samba, anos 20, anos 30, anos 40, a gente tem uma juventude, na sua grande maioria, negra, né? A gente tem pessoas brancas, mas na sua grande maioria são pessoas negras. Boa parte dessas pessoas são pessoas periféricas. Então a gente está falando de uma juventude que ela nasce dentro de vários estereótipos e vários paradigmas, né, que são impostos, seja quanto essa juventude enquanto corpo negro, né, de ação e desenvolvimento, ou de certa forma no modo como elas eram vistas. Também é bastante importante pontuar que quando a gente, acho que isso aqui é muito interessante, né? Quando a gente fala de baluartes, né, Seu Nenê, Dionísio, Madrionice, a gente sempre tem uma visão deles do hoje, mais do tempo final da vida deles, né? Então, eles idosos, mas a gente está falando deles lá no passado, então a gente está falando deles jovens, ali nos seus 20, 30 anos. Então a gente está falando de uma juventude, de certa maneira,
que mobiliza toda uma massa de pessoas nas ruas, né, e na cidade de São Paulo. Então, a cada momento, né, cada período que se passa, a gente tem aí, portanto, gerações que surgem no mundo do samba. A gente pode dizer que essa geração ela vai ter choque com uma outra geração ali nos anos 50 e nos anos 60, que você já tem uma juventude que cresce vendo esses baluartes, e aí você tem uma segunda geração de carnaval. A gente pode dizer que existe uma terceira geração de carnaval ali nos anos 80 e anos 90, que seria, vamos dizer assim, a terceira geração que está assistindo às transformações do carnaval da cidade de São Paulo. E a gente pode dizer que existe uma quarta geração, essa já no século XXI, que é essa geração que nós estamos falando aqui, a geração do 2.1, né, do século XXI. A geração do século XXI, a gente pode dizer que existem já duas. A geração ali dos anos 2000 e início dos anos 2010, e a gente tem uma geração nova, né, que está começando a surgir. Então a gente pode dizer que o Carnaval de São Paulo tem 5 gerações. Uma geração que é aquela dos primórdios, que boa parte desses baluartes já não existem mais, dos anos 30, 40 e 50. A gente pode dizer que essa segunda geração, né, dos anos 60 e 70, a gente tem hoje as pessoas mais velhas, né, mais ancestrais do carnaval, que estão dentro deste grupo. Eu diria que a terceira geração, essa geração que está ali nos seus 40, 50 anos, ela está já se estruturando numa perspectiva de amadurecimento de ideias, de visões, e até mesmo é um grupo que vive, né, uma transição do carnaval romântico da Tiradentes para o carnaval de Sambódromo. E essa geração 2.1 é uma geração Globo, vamos dizer assim. É uma geração que já está inserida num formato, né, numa formatação de CD, desfile, CD, desfile. Então, é anúncio de enredo, disputa, CD, desfile. Anúncio de enredo, disputa de samba, CD, desfile. Então, existe para essa geração 2.1 uma espécie de formato do desfile de escola de samba. Só que perceba que dentro dessa ideia, né, da geração, dentro desse aspecto da sua concretude e assim por diante, a gente vai trazer aqui, portanto, o Pierre Bourdieu, que ele vai dizer, né, que em alguns períodos de maiores tensões e disputas geracionais, as rupturas e os deslocamentos transformam as relações e os laços sociais, alterando a posição dos jovens no mundo. E aqui eu acho que é importante a gente pensar o carnaval dentro do contexto geográfico e econômico da cidade de São Paulo. Então, para essa primeira, segunda e terceira geração do Carnaval de São Paulo, o Carnaval ele era muito embrionário, né? Ele já era constituído, ele já tinha força, já tinha um reconhecimento público, político, econômico, midiático, mas ele não era, vamos dizer assim, tão consolidado. Você tinha discos que vão começar de fato a se estruturar, eles já existiam no final dos anos 70, mas eles começam a ganhar forma e uma certa constância no meio dos anos 80 em diante, e eles ganham, né, eles têm o seu auge nos anos 90. Mas essa geração também vai ser extremamente impactada pela ditadura militar, vai ser impactada pelas diversos planos econômicos que o Brasil vai enfrentar nesse período do antes da ditadura e depois da ditadura. E a gente está falando de uma população que esse desenvolvimento cultural do carnaval de escola de samba em São Paulo era muito provinciano, ou seja, ficava aqui na cidade de São Paulo. Então as gerações, né, as juventudes, todo mundo foi jovem, ou todo mundo é jovem, ou todo mundo será jovem. Então, nesse sentido, a juventude, independente do contexto histórico, ela está extremamente direcionada para as vivências ao qual ela está inserida. E se a gente está falando de uma população negra, até mesmo o movimento negro, com o passar dos anos, junto com o carnaval, ele foi se amadurecendo e ele também foi reconhecendo a estrutura cultural como parte da luta negra como um todo, principalmente nos anos 80 e 90. Por isso que talvez essa terceira geração do carnaval, ela também seja engajada racialmente. Ela tem um letramento racial que as gerações passadas não tinham, porque na verdade essa pauta não era o protagonismo, né? O protagonismo era exatamente a manutenção e consolidação do estilo de escola de samba, que é o que, de certa forma, gera o que a gente tem hoje. Só que essa quarta e quinta geração do Carnaval de São Paulo, ela já está, de certa forma, ela não precisou passar por essas provações. O Sambódromo já existia, a liga já era estruturada, então, de certa forma, esse grupo não viu ou não acompanhou, de certa maneira,
essa consolidação. Então tudo já estava posto. Só que essa quarta e quinta geração, que de certa forma, é, já estão dentro de um contexto político e racial muito diferente. Então a gente está falando do século XXI, em que as pautas raciais avançam, as pautas econômicas também avançam, e até mesmo o desenvolvimento econômico também avança. Então, nesse sentido, essa nova geração, a pauta dela é exatamente já de questões que já a terceira, a segunda e a primeira geração não tinham como foco, que é exatamente o quê? O desenvolvimento artístico, de uma forma como protagonista, com o advento da rede social e com a aceleração. É uma juventude que, conforme passa o dia, conforme passa o tempo, ela própria se torna obsoleta para o que ela é. Então, nesse aspecto e nesse sentido, quando a gente pensa nas tensões e disputas de gerações, a gente tem, de certa maneira, essa primeira e segunda geração que tem, de certa forma, estão alçados a serem baluartes, então eles são guardadores de uma memória, de um passado de escola de samba, que é a velha guarda. Você tem essa terceira geração, que ela, de certa forma, absorve muito mais uma aproximação com a primeira e segunda do que com a quarta e a quinta. E essa quarta e quinta, que de certa forma tem um confronto meio que velado com esse grupo da terceira geração. Então, nesse sentido, ainda na lógica e na perspectiva do Pierre Bourdieu, os choques e os conflitos geracionais vão se intensificar em alguns momentos em que a instabilidade e incertezas podem comprometer expectativas de futuro, ou mesmo quando as juventudes exigem demasiadamente cedo a sucessão, transformando as relações entre adultos e os jovens. Então, nesse sentido, acho que a gente vive uma grande questão, né? Será que quando a gente pensa, por exemplo, rede social, né? Será que as escolas de samba elas têm que estarem totalmente integradas a essa ideia de rede social para agradar um certo público em específico do carnaval, que é essa geração um pouco mais, vamos dizer assim, rede social, né, de mídia? Ou será que a gente tem que ter uma mescla? Será que as escolas de samba não têm que talvez estarem antenadas com a rede social, mas também entenderem o papel histórico, né, de memória, memorialística que elas possuem? Então, de certa forma, a gente está falando aqui de uma hibridação de saberes, de conhecimentos, exatamente para que essa sucessão, né, para que essas tensões, essas expectativas, essa instabilidade que é comum de choque geracional, propicie uma possibilidade de uma relação mais orgânica, né? De certa forma até mais amena nessa relação e nessa estrutura. Então, nesse aspecto, a gente tem, pensando aqui principalmente no carnaval, uma relação muito aproximada novamente com esse aspecto econômico, porque a gente tem uma geração que ela tá mais, ela viveu, né, ela cresceu totalmente no plano real. Ela não teve as mudanças de inflação como teve a primeira, a segunda e a terceira. Então ela já está no modelo estrutura capitalista, de certa forma, em que a competição é muito mais normalizado, o ato do desfile em si ele se torna mais importante do que os ritos, né, e aspectos da escola de samba. E a gente chega nas questões do entender o passado do carnaval. Então a gente tem uma geração mais nova que ela não tem, por ela estar dentro de uma realidade de aceleração, ela não está tão assim habituada, ou ela não está tão inclinada ao entender as proximidades e relações do tempo. Então, se a gente pega a ideia, né, e a visão do Kozelek de horizonte, do espaço de experiência e do horizonte de expectativa, a gente tem essa visão muito concreta, né? Porque quando o Kozelek diz que a gente tem uma realidade de sociedade em que o espaço da nossa experiência ele é extremamente defeituoso, ou seja, ele não acontece mais como a gente desenvolve, né? Uma coisa totalmente acelerada. E que esse horizonte de expectativa, ou seja, a forma como a gente espera o futuro, ele também é extremamente impactado pela aceleração do tempo. Então a gente tem uma juventude que, de certa forma, ela normalizou a competição, como eu disse, mas ela também normalizou esse carnaval que ele é extremamente efêmero, né? Ele acaba muito rápido, né? Você já percebe, acabou e você não quer mais entender o que passou, você quer entender o agora. Então, de certa forma, é uma geração que, embora não seja o melhor conceito a ser posto aqui, ela, de certa forma, constrói uma pós-verdade sobre ela mesma. E ela constrói uma pós-verdade sobre o carnaval que ela vê.
É como se o carnaval para essa geração, principalmente a 4 e a quinta geração, fosse o carnaval que ela vê. Então, o carnaval que ela viu é o importante. O carnaval que não existiu, ou seja, que ela não viu, é um carnaval que não tem importância dentro ou não tem o mesmo grau de significado como tem hoje. Isso aqui é muito simples. Esse episódio ele surge a partir do momento que eu fui para uma festa da Vai Vai com outras escolas, né, a Nenê, a Camisa e o Peruche. E aí eu percebi uma coisa assim bem, estava junto com o pessoal mais antigo da Nenê, uma coisa que me chamou a atenção, né? Quando os sambas falavam dos anos 80, 90 e 70, essa geração mais antiga cantava, não só cantava, né? Extravasava o que eles pensavam. Mas quando tinha os sambas, né, dos anos 2000 para cá, a geração mais nova não só cantava, mas ela fazia inclusive coreografia, né, do samba, né? E eu achei aquilo muito engraçado, né, de certa forma. Mas o que isso significa? É aquilo que a gente está falando, né? Essa aceleração do tempo, que de certa forma interfere no modo como a gente experimenta carnaval de escola de samba, faz com que a gente tenha uma veneração, né? É o anjo petrificado do Walter Benjamin. A gente fica petrificado olhando o mesmo objetivo que a gente não, não consegue associar, a gente não consegue lembrar, ou a gente não consegue dar o mesmo grau de importância para o momento, né? Os momentos que o carnaval possui. Então é como se tivesse uma geração do futuro olhando para o futuro. Só que o futuro do passado, ou o futuro que já aconteceu, não é uma coisa muito importante, né? É uma coisa que não é tão interessante. E isso é muito claro, né? Até a gente que trabalha com carnaval, a gente fica bastante triste com isso. Porque quando a gente faz pautas que são direcionadas para coisas do passado, do carnaval, a gente não tem essa mesma geração, não acompanha. Ou simplesmente não dá o mesmo grau de importância. Agora, se a gente faz qualquer coisa do tempo presente, né? Do carnaval de 2025, né? O samba, essas coisas, essa geração tende a consumir mais e ela tende a interagir mais. Então é como se a gente não quer parar e ouvir o passado, a gente quer parar para ouvir o futuro. Então é sempre uma ideia de projeção, né? Sempre se inclinar para frente nessa sociedade aí, terminando o aspecto aqui sociológico, do que o Bauman coloca, que é exatamente essa geração líquida. E a gente está vivendo, de certa forma, um carnaval líquido. É um carnaval que, se a gente parar para pensar o que a gente fez nos últimos 5 anos em Distrito de Escola de Samba, a gente não vai conseguir parar e entender tudo o que aconteceu, porque nem mesmo a gente consegue ter noção do que aconteceu. Então, nesse sentido, ainda dentro do aspecto, né, um pouco mais teórico, a gente traz aqui a Helena Abramo, historiadora, em que ela vai falar sobre exatamente a questão da juventude, né, e os conceitos fundamentais sobre ela. Então, nas sociedades capitalistas modernas, as marcas do tempo histórico são determinantes para definir uma geração. Mas, ao mesmo tempo, as determinações de classe e os demais mecanismos reprodutores de desigualdades sociais também se fazem presentes. Com efeito, nas trajetórias individuais dos jovens de uma mesma geração, a condição juvenil comum se entrelaça com as diferentes situações vividas pelos jovens, resultando tanto em pertencimento geracional, comum, juventude no singular, quanto na diferenciação social entre os jovens, né, juventudes no plural. Então, isso aqui é importante porque se o tempo histórico, as ações econômicas, sociais, políticas marcam gerações, então as gerações elas refletem essas marcas nas ações que elas fazem, sejam individuais ou coletivas. Se a gente pega a escola de samba, isso fica também muito visível, né? A geração mais nova, ela já não tem tanta paciência para é, finais que duram muito tempo, que é uma tradição antiga das escolas de samba, principalmente de São Paulo, principalmente as mais antigas. Essa visão de eventos que vão até altas horas da noite, né? Uma juventude que está dentro desse aspecto. É uma juventude que gosta mais da informação rápida do que informações longas. Então não adianta nada você fazer vídeos de 40, 30 minutos, porque não vai atingir esse público. E é de certa forma, né? É uma geração que não pensa tanto a longo prazo. Por ela ser do imediato, o longo prazo para ela não é tão interessante. Então, nesse sentido, o carnaval, e aí chega também talvez a grande polêmica, né? O carnaval de passado, que era 80, 70 minutos de Cine, hoje, um carnaval feito em 1 hora, de certa forma,
Acho que é até mais confortável para um grupo jovem ou um grupo que quer consumir algo desse efêmero, né? Essa coisa que é extremamente rápida. Então, nesse aspecto, é, esse coletivo da escola de samba, ele é extremamente prejudicado, porque se você tem uma geração, que é essa terceira geração, dos anos 80 e 90, que é uma geração que já tem ali um certo receio com as mudanças, ou de certa forma tem um certo romantismo com o carnaval, quando ela choca com essa juventude, com essa geração do século XXI, ela de certa maneira tem uma visão muito conturbada de carnaval, ou até mesmo de chegar ao futuro da escola de samba e o que é uma escola de samba. Então, nesse sentido, se a gente pega imagens, né, pegar aqui é apenas uma linha do tempo, né, mas se a gente pega a ideia de imagem do carnaval, né, entre os anos 60, 70 e 80, o carnaval ele era basicamente chão. Então não tinha grandes alegorias, não tinham grandes fantasias ou fantasias extremamente luxuosas. O aspecto semiótico do carnaval ele era bastante prejudicado, até mesmo pela questão de orçamento e infraestrutura. E o que era mais importante? Era exatamente essa unidade na escola de samba. Então a gente pode dizer que até os anos 80, vamos dizer assim, o carnaval de São Paulo ele sobrevivia e ele se tornou popular porque ele tinha uma fácil identificação com as juventudes e com as gerações da cidade, né? Com as gerações das próprias escolas de samba. Então por isso que o samba ele é muito mais valorizado, por isso que de certa forma a gente tem uma visão mais direcionada para enxergar os desfiles e diversos outros aspectos referentes ao carnaval que essa geração dos anos 90 já não tem de forma tão estruturada assim. Então, assim, de certa forma, né, quando a gente vai para esse tempo mais moderno, né, principalmente com o advento do sambódromo, nos anos 90 e já nesse século, a gente tem uma inversão, né, nessa realidade do agrupamento da escola de samba, que é quando, de certa forma, essa competição se torna um, um ponto importante, e aqui a gente tem toda a importância também da imprensa, né, da mídia, da transmissão como um todo, que de certa forma reflete na forma como essa juventude que começa, né, nos anos 90, no século XXI, vai enxergar o desfile de escola de samba. Então é muito mais comum que essa geração seja mais direcionada por aspecto visual e um pouco menos para a qualidade, vamos dizer assim, da escola de samba enquanto escola de samba. Mas quando se direciona para a escola de samba enquanto escola de samba, é uma coisa extremamente, vamos dizer assim, empastelada. É como se fosse um único discurso e esse discurso fica inerte. E aqui vem um outro ponto que é exatamente a forma como a gente tem, a forma como a gente lida, de certa maneira, com a ideia de pesquisa, né? Infelizmente, a gente não tem jovens pesquisadores, ou como deveria ser, né? Uma quantidade grande dessa juventude que se interesse por essa aprofundação do carnaval. Eu não estou falando que não tem, tem. Mas se a gente for pegar em nível de proporção, né, e de quantidade, a gente vai ter muito mais gente neste lado do que do lado da pesquisa, do lado do aprofundar a história e até mesmo a história desse tempo presente que nós vivemos, que nós estamos realizando. Então a gente tem também uma alteração desse modo coletivo da escola de samba, porque a escola de samba ela fica de certa forma desestruturada, ou ela não coloca-se como um espaço de juventude, ela fica extremamente parada no seu tempo, né, nas suas realidades. E a gente tem aqui, de certa maneira, né, a gente fez no Sambistas Depressão uma espécie de infográfico, né, de uma espécie de pesquisa nossa com as escolas do Grupo Especial do Carnaval de 2024, e era exatamente os sambas mais ouvidos, né, que os nossos espectadores, né, tinham. O Sambas Depressão tem uma média de idade ali que orbita entre os 20 e 40 anos, né, o nosso grande nicho. O nosso podcast mesmo, né, ele fica ali estruturado entre os 20 e 45 anos, é o nosso maior público, 20 e 45 anos. Então a gente está falando dessas mesclas de gerações, né? Essa terceira e quinta geração, terceira e quarta geração que está ali consumindo. Então a cada uma pessoa, né, que escuta sambas antes, né, ou seja, antes dos anos 90, a cada uma pessoa que tem esse hábito de ouvir sambas fora do século XXI, a gente tem 5 pessoas que, na sua grande maioria, dizem que os sambas que mais marcaram elas são sambas
deste século. Então, de certa forma, a gente tem um grupo de jovens que, de certa maneira, tem um apego emocional, que é muito óbvio, que é muito normal, com o presente, mas que já não consegue talvez se conectar ou enxergar desfile de escola de samba como era nos anos 90 para trás. E eu diria que até desfiles do início do século, né, que muitos não têm, vamos dizer assim, essa perspectiva, né, de enxergar e de observar essa realidade como um todo. E se a gente pega as escolas mais antigas, né, que tem o maior fluxo de obras, né, de obras e de outras coisas que são produzidas, se a gente pega pessoas que comentaram, né, no post da Mocidade Alegre, quase 80% tem um apego emocional com sambas deste século, né? Então quase 80% ouvem sambas deste século com maior frequência. Enquanto 70% das pessoas que ouvem sambas do Vai-Vai ouvem sambas deste século. Quase 90% das pessoas que ouvem samba das Rosas de Ouro são deste século. E quase 60% das pessoas que ouvem sambas do Camisa Verde e Branco são sambas deste século também. Então, ou seja, isso aqui não é exatamente uma pesquisa científica, né? Porque a gente não tem aqui, não teve esse rigor, mas fica muito visível, né, que as escolas que têm maiores sucessos, vamos dizer assim, em termos de título e campeonato recente, como a Mocidade e a Vai-Vai, essa geração ela está mais apegada aos títulos e aos campeonatos que ela teve, que é uma coisa super comum. Mas quando a gente pega a Rosa de Ouro, que é uma escola que tem um título apenas neste século, a gente percebe que talvez exista um descolamento entre a juventude atual da escola com o que ela era no passado. E aí a gente pode, e aqui não estudo a Rosa de Ouro, né? Não é uma escola que eu fiz pesquisa, mas é que sim, olhando do lado de fora de uma forma empírica, talvez exista um tensionamento geracional na Rosa de Ouro, o que pode explicar as pessoas ouvirem mais sambas do presente da escola do que necessariamente os sambas mais antigos da agremiação. Enquanto que o oposto ocorre na camisa, em que você tem um número, assim, até que alto, de 60%, mas que boa parte dos torcedores do camisa são torcedores que ouvem talvez sambas antes deste século, né? Que é exatamente o período de glória da camisa verde e branco, que nunca ganhou, nunca foi vencedora neste século XXI. Então, assim, a gente tem algumas indagações que a gente pode estar fazendo, né, ou estar se perguntando, né, se direcionando quando a gente está falando deste assunto, né? Será que vivemos uma virada narrativa de observar desfiles e carnaval? E aqui acho que é um bom tema para pesquisa, né? Será que a gente não está, como eu já disse, normalizando a competição? Mas será que a gente também não está criando uma nova perspectiva de chegar a desfile de escola de samba? Ou seja, será que essa forma que a Liga criou de avaliar e julgar a desfile de escola de samba não está ocasionando também uma forma muito dura, fria, gélida da gente enxergar a escola de samba e o desfile? Resumindo, será que essa geração não está extremamente resultadista e ela está pouco se preocupando com a realidade em si? Fica o questionamento. Será que a nova geração, né, que acompanha a escola de samba não é mais resultadista que as anteriores? E aí acho que é real. Essa aqui é uma resposta que eu diria que é real. Eu acho que sim. Acho que nós temos sim um grupo que ele olha muito mais o resultado, olha muito mais as ações e consequências que a gente tem no carnaval, do que necessariamente existe uma preocupação sobre o que vai acontecer ou sobre o processo da escola de samba, né? Isso é muito evidente aqui mesmo no nosso podcast. No nosso podcast, quando a gente faz episódios que são direcionados para análise de desfiles, é uma questão mais analítica, a gente chegar ao carnaval, a gente não tem a gente não tem tantas pessoas que nos ouvem. Mas quando a gente fala de resultado, de ranking, aí as pessoas ficam extremamente oriçadas, né? Elas começam a nos acompanham, de certa forma, ter uma maior preocupação. E será que o algoritmo permeia uma geração mais de aparência do conteúdo? E aí acho que a gente pode perceber isso nos comentários, né? Se você pega sei lá, uma fotografia
de uma mão de boneco de uma escola de samba, ali você já tem diagnósticos que a escola vai cair, que a escola vai ganhar, que a escola está pobre, que a escola não tem condições. Então a gente vive também uma geração que ela é extremamente agressiva. E ela é agressiva no sentido de condenar mesmo, né? Ela condena as ações. Então ela condena uma foto, ela vai condenar um trecho de um samba, ela vai condenar muitas outras coisas. E assim, de certa forma, sucessivamente, não existe também criticidade, ela opina por opinar. E o opinar por opinar nunca é correto, porque você tem que ter um embasamento para opinar, ou pelo menos uma boa justificativa para aquilo que você está defendendo. Então, assim, só encerrando aqui o nosso episódio, né, que a gente encerra na semana que vem, quando a gente for falar de fato de samba enredo, a gente vai percebendo aos poucos, né, que a juventude hoje do Carnaval de Escola de Samba de São Paulo é uma juventude que, de certa maneira, está construindo uma perspectiva nova de chegar ao carnaval, que é super normal, isso é comum na geração, na juventude, como a gente percebeu aqui com os autores que a gente viu. Mas qual é o risco disso? O risco é exatamente você ir pouco a pouco criando uma pós-verdade, né? Uma ideia de que a história surgiu a partir da sua existência, e não na existência do outro. E quando você olha esse outro que existe, você o coloca numa espécie de cristalização. Então parece que ele não tem voz ativa, parece que ele não tem uma outra observação de enxergar a realidade, né, e o contexto a qual a gente está observando e também se direcionando. Então esse foi o nosso episódio de hoje, geração 2.1. Se você é da geração 2.1, deixa aí o seu comentário, caso você tenha concordado ou discordado de alguma coisa. E, e é basicamente isso, né? Então, semana que vem a gente volta para falar de sambas enredos do passado, né? Sambas enredos antigos, principalmente em São Paulo, como eles se desenvolvem, como era exatamente essa percepção entre público e samba enredo, né? Como que isso consolidou em São Paulo e como isso foi se perdendo com o passar do tempo, ou criando uma nova perspectiva de escutar samba enredo, né? E aí a gente vai tentar entender isso na semana que vem. Então é isso, não deixe de seguir o Sambista de Depressão nas suas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, aqui no YouTube. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar este vídeo. E não deixe também de seguir o podcast, né? Para caso, quando ele tiver a atualização, você já receber a notificação de imediato. É isso, gente. Até mais, até a próxima. Nunca esqueçam e nunca deixem de sambar. Tchau.